Eu quero começar uma série nova de vídeos aqui no canal para a gente conversar um pouco sobre o que vale a pena a gente olhar. Claro que para cada um isso pode ser relativo, mas a proposta aqui é justamente a gente treinar o nosso olhar para aquilo que atrai a gente dentro da moda e como a gente pode se aprofundar naquilo. Então, é essa proposta que eu quero trazer para vocês. E em meio a tantas coisas que a gente vê, que a gente consome, que a gente está ali passando no feed, tem coisas que são interessantes, que nos chamam a atenção e que nos ajudam a nos aprofundar mais no assunto ou nos dão ideias diferentes, seja para um projeto ou seja para um próprio estudo, algo que não necessariamente vai ser algo grandioso, mas que vale a pena ali a gente colocar nossa atenção. A Marc Jacobs é uma das grifes mais conhecidas do mundo e uma coisa que eu vi essa semana que me chamou bastante atenção é que eles lançaram um modelo de bolsa, mas eles simplesmente não fizeram um chute ali e lançaram uma bolsa, uma foto bonita, mas eles transformaram isso numa série. E a gente já falou sobre isso aqui em alguns vídeos no canal, na importância de contar histórias. E por mais que a gente ache que isso pode ser óbvio, mas não é, te chama atenção, porque quando a gente tá assistindo séries, né, tem séries que chamam a nossa atenção, que nos fazem querer ver os próximos capítulos, e isso que é interessante dessa campanha que eles fizeram, né? Me chamou a atenção, porque eles não soltaram ainda todos os episódios, e esse episódio eu vou deixar aqui linkado se vocês quiserem lá ver, que é interessante, se vocês não tiverem visto ainda. São duas mulheres que elas vão para o mesmo desfile da marca e acaba que as bolsas são trocadas, né? Uma pega a bolsa da outra sem querer. E aí elas ficam nessa saga de uma encontrar a outra, né, para poder trocar de novo a bolsa. Mas o interessante é que a forma como eles contam isso, a forma que tem essa direção, a forma que é contado e a forma como a gente também julga ou não, ou tira percepções do outro pelo que ele carrega dentro da bolsa, ou seja, tem muitas narrativas ali interessantes para trabalhar e mesmo a bolsa sendo ali é um personagem principal, mas como tem todos esses outros personagens e tramas e acontecendo ali, faz com que a gente queira assistir mais, queira ali entrar no Instagram da marca e ver mais, entender mais, olhar para os comentários, que eu também gostei de ficar olhando os comentários, né? E me interessar muito mais ali pelaquela bolsa. Então eu achei muito interessante analisar isso, o quanto a gente precisa fazer sempre e contar histórias. E por mais que, né, a gente tá falando aqui de uma grife muito grande, né, que tem uma super produção, tem um orçamento grande para poder investir nesse tipo de coisa, mas se a gente tentar trazer para nossa realidade, isso me fez lembrar muito de alguns vídeos que até hoje eles têm por aqui, mas só que antes apareciam muito, vídeos de influenciadoras, por exemplo, mostrando o que tem dentro da sua bolsa. Eu acho que vocês já devem ter visto, né? Ah, o que tem dentro da minha bolsa. E eu achei muito interessante esses vídeos porque cada uma tinha a sua prioridade de coisas que levava na bolsa e ia mostrando ali o que leva na bolsa. E mesmo que a bolsa ele não fosse o personagem principal, fosse mais o que ela leva dentro da bolsa, chama atenção pro modelo da bolsa em si, sabe? E é algo que era muito feito. E que dá pra gente fazer também, né? Eu tô falando assim, se a gente pensar num projeto pra fazer numa menor escala, né? Pra se inspirar. Só foi um exemplo de analogia que pra gente poder se inspirar é isso, é de contar uma história que é cotidiana, porque no caso, né, da Marc Jacobs é algo cotidiano pra mulher que mora em Nova York, né? Participar desses desfiles, os locais que elas andam, o que elas carregam dentro da bolsa. Então, pra eles, eles pegaram algo cotidiano do público deles, né? Então, a gente conversar com esse público e poder aplicar em um formato de série, em formato de história, que você quer saber os próximos capítulos e que te faz ter um interesse maior ali no produto. Então, essa é a primeira indicação de hoje do Vale Olhar, se vocês não tiverem olhado ainda, de quando vocês verem essa publicação, vocês tentarem fazer outras analogias também, pensarem em outras coisas e olharem isso com um olhar mais crítico e estratégico, no sentido de como vocês pensariam se vocês fizessem essa campanha, ou o que será que eles pensaram quando fizeram essa campanha, tentar analisar, sabe? Quando a gente trabalha com moda, com direção criativa, a gente olhar para essas campanhas, para esses diretores criativos, né, para essas marcas e tentar fazer essas associações já é uma forma da gente estudar, se aprofundar. Além disso, né, eu acho que outra coisa que me chamou a atenção essa semana foi que eu vi uma campanha da Dior e eu já tinha visto uma campanha da Hermès também, que são duas outras grifes que são conhecidas, né, mundialmente, e elas estão trazendo muito essa questão de contar histórias através de ilustrações, mas de ilustrações que são mais antigas, né, a Dior mesmo trouxe uma ilustração, um desenho mais antigo,
era de 1948, 54, alguma coisa assim. Eu vou colocar a informação certinha aqui. E isso faz com que a gente volte ao olhar humano, né? Porque a gente traz muito essa discussão da inteligência artificial, que a inteligência artificial, ela já faz parte ali do nosso cotidiano, né? Muitas pessoas hoje usam e acaba que virou comum, mas que a gente precisa prestar atenção no quanto a gente usa a inteligência artificial e utilizar ela para nos auxiliar, mas não para nos substituir ou também para substituir o processo criativo humano e também as habilidades que só o humano tem. Então, essas duas campanhas me chamaram a atenção, e me chamaram a atenção nesse sentido de que quando algo vira um commodity, que a gente fala, vira comum, as pessoas querem se diferenciar, e essas marcas maiores, né, que elas começam a fazer essa diferenciação, então já é um olhar para a gente pensar sobre tendências. Será que eu preciso seguir muito por isso da inteligência artificial, de fazer fotos de inteligência artificial, que eu mesmo não acho que tem tanta confiabilidade, né? Por exemplo, você vai comprar um produto e uma foto de inteligência artificial, porque a expectativa e realidade pode ser totalmente diferente. Eu sei que existem, né, muitas inteligências artificiais que elas já são muito mais treinadas ali para fazer mais realista possível, mas mesmo assim a gente vê marcas muito grandes, né, que acabam que, além de serem tradicionais, muitas vezes ditam tendências, como se estivesse dando um passo para trás, faz a gente observar também o que é que pode ser tendência, né, o que é o comportamento, o que as pessoas vão querer a partir disso nos próximos anos. Então, eu acho que é outra coisa interessante desse Vale Olhar. Agora vamos mudar completamente de assunto. E o terceiro Vale Olhar de hoje é uma publicação que eu vi de uma influenciadora que eu acho que ela é americana, mas eu também vi uma influenciadora brasileira fazendo isso, que é sobre você tentar se aprofundar em assuntos aleatórios, mas saber falar sobre eles. Porque, por exemplo, né, a gente fala muito sobre repertório, que pra gente conseguir repertório, a gente precisa se aprofundar, só que acaba que muitas vezes a gente não consegue colocar isso em prática em meio à correria do dia a dia, em meio a esses tantos estímulos e entretenimentos que a gente acaba não conseguindo colocar isso em prática. E foi justamente isso que me fez achar interessante essa publicação. É que eles vão num site, né, porque eu vi 3 influenciadores diferentes fazendo isso, né, mas essa influenciadora, por exemplo, tem um site, e nesse site você clica e é como se fosse uma roleta ali, e essa roleta vai parar em algum assunto aleatório. E quando para nesse assunto, você tem 10 minutos para você poder pesquisar sobre esse assunto. Mas não é assim, você entrar na inteligência artificial e pesquisar, não. Não pode ser por inteligência artificial. Você pode ir no Google Escolar, né, o Google Acadêmico, ou seja, um local que tem artigos, e geralmente quando a gente escreve artigos, eles são mais aprofundados. Então você vai lá, aí tem um artigo, você vai ler os artigos. Além disso, para você escrever, então, ou seja, o que você for vendo, você não só vai copiar e colar, não, você vai escrever o que te chamou a atenção sobre aquele assunto, e quando passou esses 10 minutos, você tem 1 minuto para poder ver tudo aquilo que você escreveu e apresentar aquilo sobre aquele assunto, sabe? Então eu achei muito interessante isso. Inclusive, essa influenciadora desse vídeo que parou pra mim, que o algoritmo colocou, o sorteio dela era sobre algum assunto relacionado à moda, eu acho que era sobre a Vivienne Westwood, alguma coisa assim. E aí ela teve esses 10 minutos, pesquisou e depois ficou 1 minuto falando sobre ela, sabe? Então eu achei muito interessante sobre isso. A influenciadora americana, eu acho que no vídeo que eu vi era um assunto aleatório, não era necessariamente relacionado à moda, né? O dela era sobre o modo avião. E aí o dela era um pouco diferente, né? Não tinha essa questão dos 10 minutos, né? Ela tinha uns minutos pra ela, a partir da vivência ali dela, colocar em prática o que que ela sabe sobre aquele assunto. Então, dela não tinha essa pesquisa prévia, sabe? Então, essas duas formas são interessantes da gente poder parar e pensar sobre um assunto e pesquisar sobre um assunto sem necessariamente a gente ir lá no automático e já pesquisar no ChatGPT, que, claro, em muitos momentos ele vai dar essa resposta mais rápida, ele vai juntar informações de diversos locais ali, mas que a gente precisa não ter isso somente como o hábito é sempre fazer isso, sabe? Mas ter o hábito de pesquisar por outros locais e a gente mesmo pesquisar, sabe? Ir lá nos artigos e ler e fazer um resumo, porque a gente vai dando ali a nossa opinião ou a nossa percepção sobre o que a gente tá lendo. Então, achei muito interessante. Não sei se vocês já viram isso, eu vou tentar deixar linkado também esses vídeos aqui.
mas me fez pensar também, me fez ver e olhar e prestar atenção. Porque isso justamente faz a gente treinar a nossa habilidade de, primeiro, da gente observar, de interpretar, de fazer análise crítica, sabe? E também de articular, que é muito importante quando a gente vai se comunicar, a gente saber se articular, saber dar o nosso ponto de vista, saber defender a nossa ideia, porque quando a gente está trabalhando com moda, a gente vai ter que, em muitos momentos, apresentar a nossa ideia para as pessoas. Então, a gente treinar essa habilidade fazendo isso, mesmo que não seja necessariamente só sobre moda, mas isso já faz a gente treinar. E se a gente puder também fazer isso sobre moda, né, a gente criar uma forma da gente fazer um sorteio sobre um tema aleatório ali dentro da moda, igual dessa menina que deu a da Vivienne Westwood, e você pesquisar sobre ela no Google Acadêmico, e depois ter o tempo para falar ali sobre, né, o estilista, já é algo que faz você treinar também. Então, por isso que eu trouxe essa indicação de coisas que me chamaram a atenção. E se vocês também tiverem, né, outras sugestões de coisas que chamaram a atenção, de indicações, comenta aqui embaixo pra gente fazer essa troca, porque eu acho que isso é muito enriquecedor, faz a gente crescer quanto profissional de moda e também como eternos estudantes, né, que é isso que a gente precisa sempre ser. E é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.